meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livriza. Hoje eu vim aqui para fazer mais um daqueles vídeos em que eu dialogo obras que eu li para tentar promover algum tipo de reflexão aqui com vocês. Hoje o destaque vai ser em especial para um livro encantador que eu terminei recentemente, chamado Silas Marner, O Tecelão de Ravellow, que é do escritor George Eliot, que na verdade é um pseudônimo para a Mary Ann Evans, uma escritora da era vitoriana que vai publicar esse livro em 1861 e ainda assim, mesmo com essa distância temporal, vai tocar em temas que nos percorrem até hoje e nos mostram como o ser humano carrega em si uma série de fraquezas que se perpetuam e que é, em grande parte, o nosso maior desafio. Até hoje, quando a gente lê livros como esse, dá para perceber como é difícil superar todos esses erros, todas essas preocupações com a ambição, com a mentira, com a tradição, com aquilo que a sociedade impõe a nós e que a gente nem sempre consegue corresponder. Foi um livro muito marcante, um livro que eu não queria que acabasse de jeito nenhum. Foi muito engraçado porque quando eu comentei isso com a minha mãe, de que eu não queria que o livro acabasse, ela foi tão simples, ela disse: e por que você não sente e relê? Começa de novo. E eu acho que isso foi um ensinamento de quem olha para esse mundo com tranquilidade, sem nenhum tipo de cobrança. De fato, é o tipo de livro que eu poderia reler muitas vezes e que seria, sim, um aprendizado contínuo. Eu notei esse livro numa prateleira na livraria, trouxe para casa, mas sem grandes pretensões, e fui completamente tomada. É uma história encantadora, é muito bonito ver como os personagens vão se desenvolvendo e tudo isso só se fortalece por conta da escrita dessa mulher, gente. Vocês não têm uma noção de como ela escreve bem. Parece que a maneira que ela vai escrevendo é como se ela estivesse colocando a gente numa cadência. Então a gente vai sendo embalado por um ritmo delicado, doce, e de repente ela vai e propõe uma reflexão super bem construída sobre a atitude de um dos personagens e você fica sem ar. Você tem que fechar o livro, dar uma volta, voltar, ler de novo, ler outra vez, porque é tão bonito que é como se assim fosse um desperdício você ler aquele parágrafo uma vez só. E é incrível como essas reflexões tão humanas dialogam com o próprio comportamento dos personagens. Você vai acompanhando a atitude deles, vai vendo que muitas vezes eles estão se corrompendo pela aparência, pela ambição, pelo medo de perder os seus privilégios. E nisso, nessa relação que a gente tem a chance de observar, a autora nos propõe uma conclusão ou, muitas vezes, nos incita a refletir sem dar necessariamente uma resposta. E a gente começa a pensar sobre as nossas próprias ações, sobre como a gente poderia agir num contexto como esse. E é o melhor cheiro de página que pode ser vendido. Juro, é assim um negócio. Eu, particularmente, gosto muito de ler sobre a era vitoriana. Esse livro se passa nesse momento e a áurea de mistério, de superstição que envolve a Inglaterra nesse período é muito bem trabalhada pela escritora. A gente observa os personagens sendo envolvidos, de fato, nessas preocupações com aquilo que é místico, com os eventos que ficam sem resposta e mesmo sobre as pessoas que eles desconhecem. Então, todo tipo de indivíduo que eles não sabem a origem, ou então pessoas que detêm muito conhecimento, são entendidas com suspeita nesse livro. Quem são esses que sabem ler? Quem são esses que vêm de lugares distantes? É muito bacana ver como esses aldeões respondem a muitos de seus gestos, a muitas de suas preocupações com o misticismo, porque eles não são ensinados a buscar algo a mais do que a sua imaginação consegue alcançar. São pessoas reféns do trabalho braçal e que muitas vezes dependem da interpretação dos outros. Acredito que uma das temáticas mais fortes desse livro é a questão da aparência, porque muitas vezes as pessoas que a gente menos desconfia, porque elas atendem às expectativas sociais, porque elas estão dentro das tradições e tudo mais, são pessoas que cometem erros para manter muito de seus privilégios, por medo de enfrentar os seus erros, por medo de aceitar que
as pessoas podem julgá-las. E por outro lado, as pessoas entendidas como rústicas, brutas, sem entender muito sobre as questões espirituais, são pessoas que podem sim ensinar muito através de sua própria simplicidade. E isso é uma lição para todos nós, inclusive para as pessoas que estão rodeadas por livros. A gente se sente, digamos assim, imaculado por deter qualquer tipo de conhecimento, por ler um pouco mais do que outras pessoas, quando na verdade, na prática, isso é muito pouco. A grande expressão do nosso coração, daquilo que a gente acredita, vem nas nossas ações, no nosso exemplo, e não em palavras que se tornam vazias quando são só para discursar, para mostrar qualquer tipo de ego, etc. Pra gente construir o diálogo que eu propus aí no começo do vídeo, aconteceu uma coisa bem bacana, porque quando eu terminei de ler o Silas Marner, me veio assim um clique na cabeça, porque a minha leitura atual é O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Então eu vou explicar pra vocês como isso aconteceu. Pra quem não sabe, eu gravei um vídeo recentemente falando sobre a minha relação com o Eça no ano de 2017. Então eu vou deixar o link pro vídeo aí no box de descrição para que vocês conheçam um pouquinho mais. O fato é que o Eça entrou na minha vida com muita força e eu tava sentindo saudade da escrita dele, que é tão bem-humorada, irônica e tudo mais. Ele tem um recurso narrativo que eu admiro muito. Então ele introduz os personagens, ele vai criando as histórias, de repente os personagens vão aparecendo, a gente conhece, mas não tá tão familiarizado, e eis que num determinado evento, ele para a história como se ele desse um pause mesmo e apresenta esse personagem com detalhes, trazendo fatos do passado desse personagem. Então a gente começa a entender o porquê que aquele personagem age daquela maneira. É como se a trajetória anterior do personagem fosse evidenciada para que a gente pudesse reconhecer os traços da personalidade daquele indivíduo. E é muito do que acontece com a gente. Nós somos um somatório de tudo aquilo que foi nos atravessando. A partir da obra do Silas Marner, a gente pode sim refletir sobre essa questão da trajetória, porque esse protagonista, ele vai sofrer muito por conta dessa desconfiança que as pessoas depositam nele, por não conhecerem de onde ele veio, qual é a família dele, quais são os hábitos, os costumes, a religião que ele segue. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, a gente também não julga as pessoas que estão ao nosso redor porque nós desconhecemos qual é a origem delas, porque nós achamos que determinada atitude merece ser julgada porque não se encaixa dentro do olhar que nós fomos familiarizados. Acho que o bacana disso tudo, tanto dessa estratégia do Eça de Queiroz, quanto o desfecho desse livro, é a gente perceber que antes de julgarmos, a gente precisa praticar um pouquinho mais da empatia, que é se colocar no lugar da outra pessoa e tentar entender que essa outra pessoa tem um olhar de mundo diferente do nosso, porque ela foi criada, ela foi influenciada, ela foi construída em ambientes diferentes do nosso. E essas influências todas, elas podem ser muito mais saudáveis quando dialogadas. Se a gente trocasse mais ao invés de julgar, nós nos enriqueceríamos muito mais também. Eu gostaria, assim, para 2018, que o Eça de Queiroz estivesse presente no nosso coração. Toda vez que a gente olhar para uma pessoa, que a gente pudesse ter um pouquinho mais de sensibilidade para pensar que a trajetória dessa pessoa poderia nos ser apresentada, para que a gente, então, olhasse com um pouquinho mais de solidariedade. Mais uma vez, a literatura, a simplicidade, o ser humano, o carinho, vem nos mostrar outras possibilidades da gente colocar em prática aquilo que a gente acredita. Eu espero com todas as minhas forças que vocês leiam esse livrinho aqui, que se encantem, que se apaixonem, se deixem conquistar, porque foi sim uma leitura para a vida. Esse daqui segue em andamento e a gente vai conversando pela frente. Obrigada pela companhia mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!